Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado juntos a analisar vários livros da Bíblia. Já verificámos o livro do Gênesis, o livro de Mateus e agora estamos no segundo livro do Velho Testamento, que é o livro do Êxodo, e vamos no capítulo 22. Os 10 mandamentos já foram dados por Deus a Moisés, assim como a ordem de construir o altar e todo, digamos assim, o espaço para a adoração a Deus. Mas Deus vai continuar a dar legislações, orientações ao povo, quer a nível social, quer mais à frente iremos ver instruções bem concretas para a construção do tabernáculo, o espaço que seria usado para a adoração a Deus. Mas nós iremos então ver hoje como Deus dá estas leis básicas para o funcionamento em sociedade. Elas são básicas para todas as sociedades, creio eu, pois não só são leis rígidas, por um lado, como alguns pensam, mas por outro lado são leis básicas para a vida em conforto, a vida social, a sua e a minha segurança. Se todas as pessoas observassem estes princípios que Deus deixa aqui nas suas Escrituras, certamente seria bem mais fácil e as pessoas viveriam em mais segurança no nosso país. Muitos pensam que Deus deixou estas leis simplesmente porque, enfim, nos queria aborrecer ou entristecer. É uma loucura isso. Pois se nós olharmos para estes padrões da Bíblia, a Palavra de Deus, vemos que a vida seria bem melhor se todas as pessoas olhassem e observassem estes princípios. Muitas vezes quando falamos assim de uma forma genérica, as pessoas não entendem o que isto significa. Mas se as pessoas, por exemplo, observassem o não matares ou não roubares, certamente os seus pertences e os meus pertences estariam bem mais seguros. As pessoas talvez não teriam receio de sair à rua com medo de ser assaltadas ou com medo de ser, enfim, esfaqueadas ou uma coisa assim do género. Mas, no entanto, como as pessoas não observam estes princípios, infelizmente a insegurança nas cidades vai aumentando. E certamente talvez você já ouviu histórias de pessoas que foram assaltadas, de pessoas que foram maltratadas na sua própria vizinhança, na sua própria rua. É interessante e ainda bem que em muitos locais do nosso país ainda há pessoas que podem dormir com a chave na porta, pois têm alguma segurança na zona onde moram. Infelizmente nas grandes cidades as coisas não são assim tão fáceis. Este conceito de não roubar o que é dos outros ou não cobiçar o que é dos outros é alguma coisa que se perdeu e então é necessário que as pessoas nas grandes cidades vivam praticamente em fortalezas, escondidos dentro das suas próprias casas. Simplesmente porque algumas pessoas não observam estes princípios que a Palavra de Deus nos deixa. Quando olhamos para a Bíblia, mesmo que uma pessoa não seja religiosa, ela vai constatar que seria ótimo se a sociedade observasse os princípios que Deus deixou para cada um de nós. Mesmo não sendo religioso, estes princípios deixados aqui irão beneficiar todas as pessoas que viverem de acordo com eles. É por isso que Deus nos deixa então escrito na sua palavra estes princípios. E nós podemos ver no verso 1, capítulo 22 do livro do Êxodo, mais algumas orientações deixadas para a vida em sociedade. Diz assim o texto bíblico: se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Vemos aqui esta orientação dada por Deus, que seria muito interessante se fosse aplicada talvez nos nossos dias. Era possível que talvez diminuísse o roubo de objetos de outros. Se as pessoas, em vez de simplesmente pagarem o objeto ou a propriedade roubada, pagassem 4 ou 5 vezes mais do que aquilo que ela valia na realidade. Isto talvez inibisse as pessoas de quererem aquilo que é dos outros. Vamos supor que alguém roubava um automóvel e por, enfim, acidente o destruía. Em vez, se calhar, de ir preso ou simplesmente restituir o valor do automóvel, talvez deveria restituir 4 ou 5 vezes mais esse valor.
para dessa forma as pessoas começarem a ponderar seriamente antes de quererem ter aquilo que é dos outros. Estas leis de Deus, de alguma forma, tentariam inibir as pessoas de tirar aquilo que era dos outros. O verso 2 diz: se um ladrão for achado roubando uma casa e sendo ferido morrer, quem o ferir não será culpado de sangue. Aqui temos um texto que fala da legítima defesa. Ouvi uma história que é no mínimo muito estranha. Um ladrão foi apanhado pelo dono da casa a roubar os seus bens. O dono da casa tinha um revólver e atirou no ladrão, ferindo-o apenas. O ladrão então denunciou o dono da casa, que no fundo ele ia assaltar, à polícia, e reclamou na justiça uma indemnização elevada por danos físicos. O incrível é que no tribunal este ladrão ganhou a causa. E este pobre homem, enfim, teve ainda de vender a sua própria casa para pagar esta dívida, quando na realidade ele próprio não sabia se o ladrão estava ou não armado e agiu em legítima defesa. Deus deixa claro que essa legítima defesa deve ser preservada. O texto bíblico continua: se porém já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado de sangue. Neste caso o ladrão fará a restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Temos aqui então algo interessante. Esta legítima defesa deveria ser, de facto, legítima defesa. Ou seja, se fosse dia e o próprio indivíduo que foi assaltado tinha condições de verificar se este ladrão vinha ou não a tentar contra a sua integridade física, ele não poderia então ferir a pessoa assim sem mais nem menos. Ou seja, se o ladrão não viesse com intenção de maltratar as pessoas, simplesmente, enfim, entre aspas, furtar os bens, ele deveria restituir os bens e não ser morto ou ferido pelo dono da casa. Isto porque havia condições de avaliar de uma forma objetiva a situação em que estava envolvido. Então o ladrão seria apanhado e deveria então restituir os bens furtados no seu dobro, como vemos aqui neste texto, mas não deveria levar uma pena física, não deveria ser ferido pelo dono da casa. Então há aqui orientações também muito interessantes para nós hoje. Este cuidado de que a ação seja de facto em legítima defesa. Ainda hoje os tribunais fazem isso, procuram avaliar de uma forma correta e objetiva se foi ou não em legítima defesa que as pessoas agiram. E isso é extremamente importante. Infelizmente a gente vai notando que nem sempre as coisas são assim. Que na realidade às vezes as coisas ocorrem sem que os tribunais façam um trabalho sério e objetivo. Muitas vezes depende mais do advogado que está à frente e da forma como o advogado vai de alguma maneira desenvolvendo a sua tese, convencendo ou não as pessoas que têm que ajuizar estes crimes, do que propriamente os factos em si. Deveríamos tentar analisar os factos de uma forma objetiva e não tanto dando voltas em torno destas questões. Por outro lado, continua o texto bíblico: se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua vinha. Se romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais e a messa ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Isto aqui claramente são indicações, como é óbvio, a nível da agricultura. Talvez alguns dos nossos ouvintes que me estão a ouvir neste momento possam de alguma forma aplicar diretamente estes princípios nos seus campos, nas suas vinhas, nos seus terrenos. E seria interessante que as pessoas tivessem cuidado com a propriedade sempre do vizinho. Muitas vezes as pessoas agem de uma forma despreocupada, olhando só para os seus interesses. E por isso então deixam as coisas acontecer e a desgraça que acontece na propriedade do vizinho, não tomando o cuidado necessário para evitar isso. Aqui o texto bíblico diz que se isso acontecesse, então eles deveriam pagar ao seu vizinho os estragos que causaram. Eu creio que este princípio não é só válido para as questões a nível da agricultura. Mesmo hoje nas propriedades privadas, nos andares que as pessoas têm, nos imóveis que possuem,
deverão sempre preservar com cuidado os seus imóveis para não, afetar a vida do vizinho. Essencialmente hoje nos prédios isto é muito comum. Se um vizinho em cima tem um problema com esgotos ou com canos rotos, logo vai afetar a vida do seu vizinho. E era ótimo que as pessoas tivessem a cautela necessária para não prejudicar a propriedade do vizinho, a propriedade daquele que está ao seu lado ou por baixo de si, tendo então este cuidado que a Bíblia aqui nos alerta, ainda que a aplicação mais direta seria para aqueles que têm campos e têm animais. Mas eu creio que para as pessoas da cidade o mesmo princípio se aplica. Diz ainda o texto no verso 16: se alguém seduzir qualquer virgem que não esteja desposada, que se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Aqui temos estas palavras, e o homem que ofender a virgindade de uma moça seduzindo-a, enganando-a, seria obrigado a casar com ela. Isto é vigente ainda para os nossos dias e tem vindo a lume muitos casos de, infelizmente, pessoas que seduzem jovens para, relações sexuais e muitas vezes sem haver um compromisso sério, sem haver uma relação de compromisso, uma relação de princípio e, infelizmente, muitas vezes esses jovens vêm-se envolvidos em situações que eles próprios, pensavam que seriam diferentes, em que haveria um compromisso. Se o nosso país, a nossa sociedade observasse melhor os textos bíblicos nesta matéria também, certamente as coisas não seriam talvez tão suaves. E este texto aqui não está a falar de casos de violação, está a falar de casos de consentimento de jovens em ter relações porque foram seduzidos para isso. Então devemos observar isso bem. Os pais devem estar envolvidos ativamente na educação sexual dos seus filhos, ativamente protegendo os seus filhos nesta área também, pois com tanta sedução que hoje encontramos, quer através das televisões, quer através de tanta coisa que aparece aos jovens, eu creio que nós adultos temos que ter muito cuidado na orientação que damos aos nossos filhos nesta área. Pois é o futuro deles que está em causa, é a felicidade dos nossos filhos que está em causa. E não podemos olhar para esta situação de uma forma leviana, nem de uma forma simplista, pensando que basta dar um preservativo e a coisa fica resolvida. Não é assim. Muitos jovens ficam traumatizados quando não são bem orientados nesta área e cabe aos pais, em primeira análise, fazer essa orientação. O verso 18 fala-nos aqui de um assunto que nós iremos tratar com mais pormenor quando olharmos para o livro de Deuteronômio. É o caso da feiticeira ou da feitiçaria. Diz o texto bíblico: a feiticeira não deixarás viver. É verdade que vivemos numa sociedade que se diz cristã, 98% da nossa população se afirma cristã, mas por outro lado nós vamos vendo crescer, juntamente com esse cristianismo, várias pessoas que se interessam por cultos satânicos, pelos poderes demoníacos, pelas manifestações que surgem claramente na nossa sociedade através de bruxaria, feitiçaria, e cada vez mais as nossas televisões ou através de filmes ou programas vão sendo veiculadas estas ideias, estas mentalidades. E o nosso povo, apesar de ser um povo cristão, absorve estes princípios. Muitas pessoas, infelizmente, não se apercebem como a palavra de Deus condena este tipo de práticas, como a palavra de Deus é forte em relação a estes assuntos. Muitas pessoas se dizem cristãos, dizem-se seguidores de Cristo, mas Cristo claramente aponta para estas situações, dizendo que um cristão não deve viver com elas na sua vida. O verso 19 deste mesmo texto avança para uma atitude de relacionamento sexual. Diz que quem tiver coito com o animal será morto. Isto mostra o ponto até que os homens podem baixar. O ser humano pode baixar este ponto de ter relacionamento sexual, inclusive com animais. E é triste, e Deus claramente condena este tipo de práticas. Não deve ser assim. Isto é uma aberração e deve ser claramente posto de parte, deve ser posto fora da atitude de uma sociedade saudável. O verso 20 nos diz ainda: não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás,
pois foste forasteiro na terra do Egito. Vemos aqui este princípio de cuidar, quer dos turistas, quer dos imigrantes que estão no nosso país. Este era um princípio para a nação de Israel, mas eu creio que é um princípio também para cada um de nós. E de alguma maneira me agrada quando ouço falar do povo português como sendo um povo que sabe receber bem aqueles que vêm de fora. Infelizmente estamos a assistir a uma mudança na nossa cultura nesta área. E é triste que estamos a mudar para pior. É verdade que no passado o nosso povo sabia acolher muito bem aqueles que nos visitavam. Eu creio que devemos preservar este princípio da nossa cultura, algo que nós sabemos fazer muito bem como povo português. Isto trará não só benefícios para nós, mas também benefícios para a própria economia do país, para muitos setores, pois os povos que nos visitam sentem-se atraídos pelo nosso acolhimento. É algo que nós devemos continuar a cultivar, creio eu. Sejam pessoas que nos visitam ou pessoas que estão no nosso meio de uma forma mais permanente, devem ser bem acolhidas por cada um de nós. No verso 22 diz: "A nenhuma viúva nem órfão afligirás." Vemos aqui o cuidado que Deus tem para com aqueles que são mais desamparados, os menos protegidos pela sociedade. E Deus dá um alerta claro para aqueles que tentarem abusar e maltratar quer as viúvas, quer os órfãos. Naquele tempo, as viúvas eram mulheres que ficavam sem qualquer tipo de recurso. Elas necessitariam ser apoiadas pela sociedade de uma forma genérica. A sociedade em geral deveria de apoiar quer as viúvas, quer os órfãos. E Deus deixa claramente essa marca na sua lei, na sua palavra, para que as sociedades tivessem atenção àqueles que são mais desfavorecidos. E no verso 23 diz: "Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor." Vemos como Deus dá particular atenção a este tipo de situações. E talvez é a sua situação, se sente necessitado, alguém carenciado, se sente desprezado, Deus está atento ao seu clamor. Diz o texto ainda: "Na minha ira se acenderá e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos." Vemos aqui como Deus manifesta a sua proteção para com aqueles que são mais necessitados. Se a sociedade em geral não tivesse atenção a isso, Deus iria intervir de uma forma direta para chamar aquela sociedade à atenção, agindo diretamente nas famílias dos povos que estavam a desleixar-se em relação ao tratamento com as viúvas e os órfãos. Verso 25 diz: "Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverá com ele como credor que impõe juros." Vemos aqui um princípio de vida em comunidade em que, se houvesse alguém necessitado, deveria receber então dinheiro como um empréstimo, mas não com juros. E isto era um princípio muito interessante. Era ótimo que ainda hoje as coisas funcionassem assim. Infelizmente vemos pessoas que têm posses financeiras e emprestam dinheiro a juros elevadíssimos. E, enfim, as pessoas ficam com grandes dívidas e na realidade não são ajudadas. E nós assistimos quase diariamente a situações de pessoas que têm empréstimos e vão fazendo mais empréstimos para poder pagar as dívidas que têm. Há princípios bíblicos também nesta área. Seria ótimo se as pessoas os observassem. As sociedades seriam bem mais justas. No capítulo 23, verso 1 diz: "Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para serdes testemunha maldosa." Eu creio que este texto aqui assenta que nem uma luva no nosso povo. É algo que nós devemos observar com muita atenção. O não falar de notícias que não temos a certeza se são ou não verdadeiras. O não espalhar coisas que nós não tivemos condições de confirmar. Não espalharás notícias falsas. Quantas vezes nós ouvimos uma notícia de alguém que não sabe ao certo se ocorreu assim ou não e rapidamente nós começamos a contar aos nossos vizinhos, aos nossos familiares: nem sabes o que aconteceu com fulano tal. E depois, mais tarde, vem-se a saber que tudo era uma farsa, tudo era uma mentira. Devemos preservar a integridade das pessoas, não espalhando notícias que nós não temos certeza absoluta de que ocorreram dessa forma. O nosso povo diz que quem conta um conto acrescenta sempre um ponto. Não deveríamos fazer assim. Deveríamos olhar e ter cuidado para não espalhar notícias falsas. Verso 2 diz:
Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem depurás numa demanda inclinando-te para a maioria a fim de torcer o direito. Que é algo muito interessante, mostrando que nem sempre as maiorias têm razão. Nem sempre as maiorias estão com certeza. Temos que ficar do lado da justiça. O verso 3 diz: nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Isto aqui mostra-nos claramente que não devemos tomar partido quer contra, quer a favor de uma pessoa por causa da sua condição financeira. Infelizmente hoje assistimos a situações em que se uma pessoa entrar num banco, e já aconteceu comigo, num banco sem levar gravata ou fato, é tratado de uma forma. Se entra vestido de uma outra maneira, então já é tratado de uma outra forma. Não deveríamos proceder assim. Analisar as pessoas pela aparência não deveria ser assim conosco, aqueles que se dizem cristãos. O texto bíblico seguinte fala-nos acerca da forma como nós devemos cuidar o nosso património, quer os campos que cultivamos, quer aquilo que Deus nos deu para nós administrarmos. E por isso devemos tomar algum cuidado, dando tempo de repouso aos campos, que é o texto bíblico que nos fala, a forma como devemos gerir e administrar os bens que recebemos. Temos ainda neste texto bíblico, o relato de 3 cerimónias que o povo deveria observar. Estas cerimónias eram a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Quando nós olharmos para o livro de Números, iremos mais detalhadamente verificar o que estas festas significavam. Vemos que Deus ainda no verso 20 enviaria o seu anjo adiante do povo para guardar o povo no caminho deles. Deus então queria preservar o povo de qualquer transgressão. Deus quer conduzir o povo até à terra prometida. E por isso Deus envia o seu próprio anjo para guardar o povo. E vemos no verso 27 que enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Vemos a preocupação que Deus tem em preservar o seu povo das coisas que eram erradas. Havia vários povos à volta do povo de Israel e esses povos tinham práticas bastante horríveis em termos sociais. Muitos deles sacrificavam as suas crianças a ídolos, tinham práticas, atrozes em termos de vivência social e Deus queria preservar o povo de Israel disso. Por isso Deus disse que iria guardar o seu povo. O próprio Deus trataria de fazer isso. Nós iremos continuar no próximo programa a falar das leis sociais que Deus deu, das orientações que Deus vai dar em relação à vida religiosa também do povo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.